A Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença mais uma vez esta manhã. Agradecemos pela palavra que acabamos de ouvir, quando veio trazer a cada um de nós uma edificação, Senhor, para estarmos atentos a detalhes no desenvolvimento do nosso ministério, junto àqueles que estão cooperando na Tua igreja, meu Senhor. Continua abençoando o pastor Clarismundo, continua usando as Tuas mãos, ó Pai. E agora te pedimos, meu Senhor, quando o Teu filho, pastor Ziel, estará nos trazendo a Tua palavra, usa mais uma vez as Tuas mãos como sempre tem tido, Senhor. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, ó Pai amado. Receba, ó Deus, a nossa oração. Mais uma vez te pedimos pelo Teu servo, pastor Oziel. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Podeis sentar. Muito obrigado. Eu quero, antes de começar a nossa fala, agradecer ao Pai Eterno pela oportunidade de estarmos aqui juntos, trazendo a palavra de Deus, a confiança do nosso pastor presidente, José Wellington. Deus lhe abençoe. Deus sabe do carinho e do amor que temos para com esta família. Sempre eu digo, porque eu nasci em um lar cristão, e quando eu nasci, eu sempre ouvia meu pai falar em José Wellington. Quando ele vinha das convenções e ele dizia: eita mensagem que foi entregue. E isso foi pegando amor. Eu não era nem pastor. E quando eu vi o pastor José Wellington pai pela primeira vez, foi uma alegria. E isso se estende de modo simultâneo e verdadeiro ao pastor José Wellington Costa Júnior. Ele sabe, eu já disse para ele: olha, eu sou seu co-pastor, eu estou lá em São Luís, mas se o senhor disser vai para ali, eu vou, fique aqui, eu vou. Deus abençoe, pastor. E em nome dele eu quero cumprimentar os demais presidentes aqui presentes, pastor Isvaldo, pastor Silas, o pastor Saulo, que já esteve ali conosco, nesse bonito trabalho de missões que ele faz para a nossa CGADB, e ao nosso querido irmão Ronaldo. Deus abençoe grandiosamente. Queridos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que é o texto desta reunião, Provérbios 9. Você que trouxe a sua Bíblia, tem aí na apostila o tema que nos foi passado, Provérbios capítulo 9. Vamos ler do verso 1 a 10 para ficar um melhor entendimento. Muito bem, Provérbios. Aos demais pastores, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Sempre é um prazer. Quero também mandar aqui o nosso abraço do nosso presidente, pastor Francisco Raposo. Nós conversamos com ele e agora há pouco eu atendi também e comuniquei da nossa vinda aqui nesse momento. Queridos irmãos, vamos ler Provérbios capítulo 9, verso 1 a 10. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas ao escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento ou prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Glória a Deus. Queridos, baseado nesta leitura bíblica, eu estarei falando, como está aí na apostila, eu trouxe ela aqui impressa, estarei falando sobre 4 áreas que o obreiro de Deus precisa crescer. Só para despertar e memorizar, digam comigo: 4 áreas que o obreiro precisa crescer. Mais uma vez, vamos lá? 4 áreas que o obreiro precisa crescer. Esses dias eu estava assistindo um documentário e eu vi o Paulo Guedes, que era ministro da Economia,
uma senhora perguntou para ele quais os livros que ele recomendava para a pessoa crescer na área profissional, das finanças, da economia. Ele citou 3 livros. Eu estava ouvindo essa fala dele, de Michael Porter, para você se desenvolver, saber caminhar e viver no meio dos homens de negócios. Eu achei interessante ele. Ele é um senhor, como vocês sabem, conhecem, e ele sempre cita vários autores na área dele, da economia, das finanças. E ele citou Michael Porter sobre esse competition, essa competência para os negócios. E achei interessante. Depois ele citou para o discernimento nas finanças e também na carreira profissional, ele citou Judgment, que ele tem como referencial teórico para a vida dele. E eu estava lendo sobre a potências dos homens no mundo, e uma das primeiras coisas que um homem deve ter para desenvolver a sua grande potência, dizem que é a inteligência emocional. Daniel Goleman, ele escreve muito bem sobre isso, e ele traz que um homem sem equilíbrio emocional, mental, ele é uma destruição para qualquer empresa ou para o meio ambiente. Imagine um homem sem controle emocional. Imagine um pastor sem controle emocional. Imagine uma liderança sem controle emocional. Então, quando Daniel Goleman, ele trata sobre essa questão da inteligência emocional, ele fala desse equilíbrio que o líder precisa ter para desenvolver. Charles Duhigg, ele escreveu 7 hábitos saudáveis para um homem desenvolver a sua potencialidade. E Tony Robbins escreveu sobre desperte o gigante que há dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa, qualquer profissional do mundo lê muito, entende muito. Há um provérbio latino que diz assim: tema o homem de um livro só. Muitos leem muitos se informam muito. Há muitos homens informados intelectualmente. Porém, deixa eu dizer uma coisa para os senhores: nós não estamos lidando com finanças apenas. É claro que o pastor lida com finanças da igreja, mas não é esse o alvo primordial de um pastor. O pastor, ele não é apenas um psicólogo para uma função das análises psicossomáticas, de maneira nenhuma. Ele pode até responder isso, mas o pastor, ele não tem que crescer apenas nestas áreas. Por exemplo, o profissional cresce na área dele, o psicólogo cresce na área dele, o estudioso, o matemático cresce na área dele, e o pastor tem que crescer na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Por que isso aqui é muito importante? Porque nós vamos pontuar 4 áreas que um pastor precisa crescer. E essas 4 áreas, elas são desprezadas hoje no nosso meio. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui esta noite. Crescimento do homem de Deus, eu vi o pastor Cladismondo agora há pouco, parabéns pela mensagem que ele trouxe. Ele falou aqui sobre o crescimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Todo o crescimento do homem de Deus sempre é para baixo, nunca é para cima. Vocês já observaram isso na Bíblia? Nunca um homem de Deus cresce para ser grande, porque primeiro, quando ele vai orar, ele dobra o joelho perante o Deus que é dono do céu, da terra, do mar. Então você já não é nada, já é pequeno, sim ou não? Quando Pedro, no capítulo 5 de Lucas, só porque Jesus disse assim, vai pescar, e ele foi pescar. Quando ele lançou a rede, ele disse, meu Deus, eu trabalho de pesca há tanto tempo e não sei onde está o peixe. Jesus sabe. Ele voltou e disse, sai daqui porque tu és santo demais. Ou seja, quem vai para a presença de Deus sempre se vê pequeno, porque sabe que o Deus que ele adora é o quê? Grande. Diga isso comigo, ele é grande. Mas bem forte, ele é grande. Quando nós lemos Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, e Abraão foi orar pelos pecadores de Sodoma e Gomorra, e só porque ele estava pedindo para ele diminuir a cota de salvação, aí ele diz, não te zangue comigo, não se irrite comigo, porque eu sou pó. Olha o nosso pai na fé, orando perante Deus e já dizendo o que é
pó. Então nunca vá para a presença de Deus dizendo: tu sabes, Senhor, essa obra tem crescido, mas estou na frente. Não, nunca diga isso. Nunca diga: Senhor, eu estou pregando bem porque eu leio muito. Não, senhores, quando for para a presença de Deus, tem que se lembrar de 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta. Quem glorifica a Deus, diga aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: todos que querem crescer em Deus ficam pequenos. Pastor Antônio Gilberto dizia que é como um galho de laranja, que quanto mais laranja tem, mais o galho fica para baixo, não é? Então não tem essa como você crescer para cima, porque às vezes tem obreiro que diz: eu estou crescendo, Deus tem me levantado na nação brasileira, Deus tem me levantado no meu bairro. Então escute bem, todo homem de Deus que cresce, ele nunca acha que cresce, ele sempre acha que está se diminuindo. E só teve um homem na Bíblia que buscou um crescimento, e que o próprio João disse assim: quando eu for aí, eu vou dizer quem é ele. Está lá em 3 João capítulo, verso 9. Ele diz assim: porque esse Diótrefes, ele busca o primado. O primado é o primeiro lugar, o primado é a grandeza. Então João diz assim: eu não queria expor ele, mas já que ele busca ser grande, quando eu for aí, eu vou dizer quem é esse camarada, que ele não vale nada. Há muita gente que quer ser grande e não vale nada. Quer ser grande em pregação, grande em fama, grande em teologia, grande em exegese, e no final das contas, para Deus ele não presta para nada. Porque na presença de Deus, quanto mais você for pequeno, mais o Senhor Deus, ele te exalta. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? E outra coisa, irmão, você pode ter a maior biblioteca do mundo. Tem irmão que diz: eu tenho uma biblioteca com 10 mil livros. Mas conhece o Deus da biblioteca? Não é isso? Porque tem pessoas dizendo isso: é muita erudição. Eu ouvi um debate do Fernando Henrique Cardoso, ele dizendo: eu ainda tenho orgulho de dizer que eu sou da última escola dos grandes filósofos. Eu sou da ala dos filósofos, como por exemplo, ele dizia na entrevista dele: eu ainda fui acompanhante aí do pensamento de Sartre, do Michel Foucault, de Derrida. E eu olhando para ele, ele dizendo: eu tenho orgulho da educação que o meu pai me deu. E sabe do que eu tenho orgulho? Da educação que a Bíblia me dá. Todo pastor deve ter orgulho do que a Bíblia lhe ensina, lhe dá para a vida ministerial. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Então preste bem atenção. Quando olha para o crescimento, o João diz assim no verso 9: e Diótrefes, que busca o primado, ele não nos ouve e nem recebe o que eu mando. Toda pessoa que gosta de ser grande, ele sempre acha que todos que estão ao seu redor, primeiro, é pequeno, ninguém sabe de nada, ele é culto demais. Tem pastor que tem crente que tem até medo de chegar perto dele. Sabiam dessa? Irmão, não, ixi, é grande, E Jesus, todo menino era atrás de Jesus. Pode observar na Bíblia, irmão, todo menino era atrás de Jesus. As mulheres que não valia nada. Está lá no capítulo 15 de Lucas. E os publicanos, 15 primeiro, e os publicanos, e as pecadoras, e meretriz, e tudo que não valia nada, era atrás de Jesus. Mas os grandões, escribas e fariseus, ficavam de longe. No capítulo 9, eles disseram: olha como é esse Jesus de vocês, come e bebe com pecadores. Aí Jesus ouviu e disse: olha, quem precisa de médico é quem está doente. Se vocês não estão doentes, eu não estou nem aí para vocês. Então o Senhor só quer quem depende da graça dele. Oh glória, oh aleluia. Quem glorifica a Deus? Se você acha que já sabe, se você acha que já é grande, se você acha que já cresceu muito, Deus já está fora de ti. Agora, quanto mais você acha que é pequeno, quanto mais você acha que depende dele, quanto mais você acha que precisa da palavra, ele se aproxima de você. Perto está o Senhor dos que têm corações quebrantados. Quem está quebrantado diante de Deus? Oh, aleluia. Então, só para os irmãos, os pastores observarem: tudo que é grande, homem de Deus que começa grande acaba pequeno. Diga isso comigo para não esquecer. Homem de Deus, os que começaram grandes, terminaram pequeno. Atos 7:22, a Bíblia diz: Moisés era formado em toda a ciência do... Vamos lá, digam comigo. Moisés era formado em toda a ciência do... Aí Deus, para usar ele, deixou ele 40 anos. Você quando termina um curso de direito, 5 anos, quando você termina, tem muita coisa que você não sabe. É assim ou não é?
Pronto, tem até médico que quando ele vai dar, eu já vi, foi muito médico, eu já fui consultar com alguns médicos, aí quando chega lá, ele diz assim: pastor, vou lhe passar um remédio, mas deixa eu ver bem aqui a composição, que eu não estou lembrado. Aí ele vai aqui, e aí fica olhando aqui, pesquisando: pastor, pode tomar. Eu disse: tá certo. Aí eu estava pensando, é ruim se eu for para a mesa de cirurgia, e ele deitar, deixa eu ver onde é que está o coração, pastor. Entenderam? Aí não dá certo. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para os senhores, nesta oportunidade: todo homem de Deus que começou grande, que Deus chamou, Deus primeiro fez eles ficarem como? Pequeno. Vamos lá, Deus fez eles ficarem como? Moisés foi formado aonde? Em toda a ciência do Egito. Tem um livrozinho, pastor José Wellington, que o pastor Eliseu Queiroz escreveu pela CPAD. É uma coleção muito boa, muito importante. É essa coleção que a CPAD lançou. Eliseu Queiroz, pastor Eliseu, no livro que ele escreve, ele diz o seguinte: quando você olha para Moisés, que passou 40 anos aonde? No deserto, botando o que para a ovelha? Botando água. 40 anos, agora imagine um homem de 40 anos, que era formado, Atos 7:22, formado em toda a ciência do Egito. A Bíblia ainda diz assim: os que procuravam tua vida lá no Egito, já morreram. 40 anos, Moisés perdeu a eloquência. E quando Deus chama Moisés, não é que Moisés fosse ruim de fala, não, irmão. Tem pessoas que interpretam isso errado. É porque Moisés, 40 anos no deserto, ele não pegava mais em livro, foi esquecendo, só botando água para a ovelha. Se você ficar 10 anos dentro do mato, não é isso, pastor? Próprio relacionamento. Se o pastor cuida, por exemplo, só de fazenda, ele vai esquecer de citar versículo bíblico. Se ele só cuida de soja, ele não vai lembrar da comunhão com o Espírito Santo. Ele pode até estar pregando e contando. Uma vez eu vi um pastor pregando, contando a história do Chaves. Ou seja, a pobreza de Bíblia fica tão grande, porque isso aqui é contato. Josué 1:8-9, não aparta de ti o livro desta, medita nele como? De dia e de noite, fazendo tudo conforme nele está escrito, porque assim prudentemente te conduzirás. Quem ama a Bíblia aí? Eita, glória a Deus. Levanta a tua Bíblia, levante. O Paulo Guedes indicou 3 livros para tu ser grande na finança. Eu quero te indicar um, levante ela. Para tu seres grande na vida, na paz, no amor, na sabedoria, na santidade, na verdade, no temor, na pureza, na comunhão, no amor. Aí está a Bíblia, a palavra de Deus. Então escute, Moisés passou 40 anos. Aí quando Deus chamou ele, aí Deus disse assim: Moisés, é você. Ele disse: eu não sei falar. Mas quem foi que fez a boca? Olha Deus dizendo: quem foi que fez a boca? Aí, mas Deus é Deus de relacionamento. Ele nos entende. Porque na primeira vez eu já tinha dito: cala tua boca, quem está falando sou eu. Eu sou teu Deus, quem está te escolhendo sou eu. Mas Moisés ficou: não, Senhor, eu já estou com 40 anos, eu já perdi a técnica, eu não tenho mais tanta intimidade. Chama Arão. Só que Arão, se vocês observarem, eu li um livro de um autor no início do ano. Eu li um livro desse autor que ele diz o seguinte: Arão não tinha ninguém melhor de oratória do que de Arão. Cuidado com quem tem boa oratória. Porque às vezes o pastor pode ter Deus e comunhão com Deus e sinceridade e santidade e sacralidade, mas não tem oratória. Mas tu bota um que tem oratória e ele pode fazer como Arão, criar um bezerro. A maioria dos pregadores hoje, eles estão criando com as oratórias bezerro. Vocês já observaram? Nós podemos pregar a Bíblia o tanto que quiser. Aí tem gente que não dá as horas não, mas tem um que vem com a oratória. É o Arão. Até às vezes, irmão, eu fico pensando: meu Deus, eu oro, leio a Bíblia, me consagro, e eu fui pregar ali, não deu nada, é aquele ali, só com a zoada. Olha dentro de você. Não é assim? Eu sei como você chegou aqui hoje. Você está quebrado. Aí a pessoa se derrete em lágrima. E eu terminei de pregar a Bíblia, mas ninguém ligou. É porque a oratória, ela mexe com o teu intelecto, com a tua mente, mas ela não mexe com o teu pecado. A oratória não te chama para uma santidade verdadeira. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: Moisés poderia ser pesado de boca, mas Deus nunca falava com Arão. Deus só falava com...
Eu trabalhei com meu pai 16 anos auxiliando ele. Ser filho de pastor, o pastor Zé Wellington sabe, ser filho de pastor já é pesado. E auxiliar o pai pastor é mais pesado. E auxiliar meu pai era pesado. Era, porque às vezes eu trabalhava numa área, aí quando ele chamava a área no dia do culto de doutrina, aí ele dizia, área 2, pastor Oziel. Aí a área levantava. Bem pouquinho a gente estava naquele dia. Tinha dia que é pouca gente, que tem dia que a gente chama o povo e o povo não vai. Aí o pai disse, olha aí, é pastor. Olha o tantinho de gente, quer ser pregador, quer andar, mas olha, o povo não obedece. E eu pronto, eu baixava a cabeça aqui, e eu ficava na minha. Aí quando era no outro culto de doutrina, eu ia na casa dos irmãos, fretava ônibus. Meus irmãos não deixam eu passar vergonha. E aí pronto, enchia o ônibus, 2 ônibus e levava. Aí quando era naquele culto, nem apresentar, ele apresentava. Não. E aí pronto, eu segui, 16 anos mais ele, trabalhando dessa forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes pode ter um senhor sentado no púlpito, dirigindo a igreja, ele não seja mais bom de oratória, ele não seja bom de eloquência em palavras, mas tem uma coisa que o Arão não tem. A Bíblia diz, se tem alguém, Arão e Miriam, fala aí Números 12, se tem alguém, eu me falo e me revelo em sonhos, em visões, mas com Moisés é cara a cara, ele é fiel. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Eu tenho um recado de Deus nesta manhã aos obreiros que estão aqui. Deus não conta com a tua eloquência oratória, Ele conta com a tua fidelidade. E se tem o Arão que é melhor do que da tua boca, Deus não fala com Arão, Ele fala com quem é fiel. Mas preste bem atenção, Moisés era grande ou não era? Era. Aí Deus, para chamar Moisés, primeiro ele diz, tu vai esquecer tudo isso para tu não estar na frente. Vocês já observaram que hoje na hora que tem um problema na igreja, aí a gente diz assim, cadê os juristas? Já observaram? Um dia desse eu estava numa convenção, citaram tudo, menos um versículo da Bíblia. Nós estamos tentando resolver as coisas da igreja como se fosse coisa do governo. Estamos tentando resolver as coisas da igreja como se fosse coisa do conselho de psicologia. Hoje o homem não está prestando, aí a gente olha e diz para ele, transtorno, problema emocional, burnout, eu não sei mais. Quando o pastor não presta, essa é vergonha, aí a gente diz assim, cuidado, a gente é fraco. E aí quando você é 1 Timóteo 3, Paulo diz, convém que o bispo seja o quê? Aí pronto, marido de uma só, não dado ao vinho, não espancador. Aí eu não sei mais. Olha para cá, Moisés era grande, mas Deus disse, eu não preciso da tua grandeza, eu não preciso da tua ciência do Egito. Eu vou botar a palavra na tua boca. Quem fez a boca fui eu. Aí Deus chamou Moisés. Aí quando você vai para Hebreus capítulo 11, 24 a 25, a Bíblia diz, e Moisés, olha, e Moisés deixou de ser chamado, o quê? Filho da filha de Faraó. Tudo que era grandeza, Moisés fez o quê? Deixou. Se você pegar o livro de Flávio José, História dos Hebreus, ele diz naquele livro que um dia Faraó botou Moisés no colo e aí foi brincar, nenenzinho do papai. Aí é segundo Flávio José, não está na Bíblia isso. Logo eu sei, né? Pronto, segundo Flávio José. Aí ele diz que Moisés pegou a coroa que estava na cabeça de Faraó e jogou no chão. E aí ficou jogando no chão e olhava com a cara ruim para Faraó. Como não está na Bíblia, eu vou dizer uma coisa. Quem foi o terror de Faraó? Vamos lá, pastores. Quem foi o terror de Faraó? O Moisés foi tão terror que um dia todos os bruxos do Egito chamaram Faraó. Dai de mão a esse povo. Por causa desse Moisés, o Egito está acabado. O senhor, pastor, é um terror lá no seu bairro? É um terror? Pronto, tem um bandido, tem um macumbeiro, tem um feiticeiro, tem um ladrão, mas tem um pastor no bairro. Quem glorifica a Deus?
Um dia desse, um irmão me ligou: pastor Zé, que a área que eu trabalho lá em São Luís é uma área perigosa. E aí tem bandido. Tem bandido. E mata a gente direto. Aí um irmão me ligou, um pastor: pastor Zé, 7 horas, a bala está comendo. Eu estou me arrumando aqui, mas eu tenho que ligar para o senhor. Eu vou para o culto ou não? Eu disse: quem é o terror daí? Ele disse: pastor, e a minha vida? Eu disse: Paulo diz em Atos 20, eu não tenho a minha vida como? Quem escolheu ser pastor é como escolheu ser delegado ou policial. Tu tem que estar onde a luta se travar. Vá para a batalha, rapaz. Se a igreja fechar nessa crise, aí pronto. E Deus é quem protege tua vida. Aí ele foi, depois do culto ele me ligou: pastor, fez bem, a igreja ficou aberta. E aí quem queria buscar refúgio foi para a igreja. Eu disse: se tu fechar a igreja, quem é o terror do bairro é você. Quem crê que Deus levanta homens com o terror dele. A Bíblia diz que quando Jacó saiu, ele ficou com medo. Mas a Bíblia diz que quando ele renovou a comunhão com Deus, Gênesis 35, a Bíblia diz: e o Senhor colocou o terror dele em Jacó. Por onde Jacó passava era todo mundo: não mexe, não mexe. O terror de Deus. Então preste bem atenção: deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Aí se você pegar, observem bem, tem muita coisa para o homem crescer. Irmãos, pastores, eu vou correr aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Zé, como é que eu faço para crescer na teologia? Eu posso te indicar 20 obras de teologia. Pronto, rapidamente. Eu posso te indicar Strong, eu posso te indicar a teologia pentecostal da Assembleia de Deus, eu posso te indicar o Schaeffer, eu posso te indicar vários. Agora preste bem atenção: se tu ler a teologia do Schaeffer, a teologia do Strong, qualquer teologia, todos eles vão falar a mesma coisa, com pequenas diferenças. Agora, quando você for para o púlpito, você pode ser apenas um informador de teologia. Tem coisa que um pastor tem que ser louco por elas. Se você pegar 1 Timóteo 6, 10, 11, Paulo diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Eu comecei citando aqui Paulo Guedes, porque ele corre atrás da economia. Ele tem que ter livro é de economia. Quem é da psicologia, lê livro da psicologia. Quem é do direito, lê Doutor Negrão, lê Miguel Reale, lê outro. Agora quem é pastor, sabe qual é a fonte que busca o segredo para o seu ministério? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Antes o seu prazer, Salmo 1:2. Antes o seu prazer está onde? Na lei. Vamos citar isso. Na lei e nela faz o quê? Medita de dia e de noite. Então, queridos pastores, tem muita gente que quer ser grande. E eu falei no início da apostila que tem gente que quer crescer em bens, crescer em fazenda, crescer no comércio, crescer na vida intelectual, crescer na vida profissional. Não há nada de errado nisso. Agora, o crescimento aqui é diferente. Aqui é perder para ser pequeno. Aqui ninguém entra para ser grande. Se você entrar no ministério aqui pensando que vai ser grande, vai adoecer, vai dar a síndrome de Bornal, vai ficar pobre. Porque no ministério ninguém entra para ser grande. Eu não sou grande coisa nenhuma. Eu trabalho com quase 300 igrejas. Mas quando eu chego na igreja, quem manda em mim é o menino. Quem manda em mim é a irmã. Tem irmã que liga para mim: meu pai está doente, se o senhor não visitar agora, aí você tem que ir. Eu tenho grandeza onde? O senhor tem grandeza onde? E se os crentes todinho deixarem de dar o dízimo, o que é que eu vou fazer? Então escute, a Bíblia diz em Marcos 10, 45, ou melhor 43, os que querem ser grandes lá fora não tem problema. Aqui é o seguinte: quem quer ser grande aqui tem que ser o... Então pronto. Vira para esse pastor que está ao teu lado e diga para ele: aqui nós somos os menores. Diga aí: grande aqui é Deus. Grande é Deus. E observem bem, pastores, falando desse crescimento, escutem, olha o que Paulo diz em Filipenses 3:7. Olha o que ele diz: eu perdi todas as coisas. Olha para cá, não existe essa de entrar aqui para ganhar e ser grande. Aqui existe para perder. Pastor, e como crescer? Crescer em 4 áreas. E eu vou ser rápido agora. Digam comigo: crescer em 4 áreas. O primeiro crescimento que eu quero falar é o crescimento da sabedoria. Digam comigo bem forte: sabedoria. Essa palavra, vocês sabem, eu não vou usar isso, mas esse substantivo, Rockman,
Rockman é a palavra sabedoria. Só que todas as vezes que os senhores leem esta palavra, ou quando o senhor for ler esta palavra, tire da sua mente sabedoria humana. Aqui é a sabedoria divina na prática. Essa sabedoria que aqui é esse Rockman, é a capacidade de perceber, diga comigo, o que é bom, o que é justo, o que é reto, o que é correto. Então esse Rockman é a sabedoria divina. Escutem, o Rockman não é antropocêntrico, o Rockman não é acadêmico. Essa sabedoria não tem nada a ver com academicismo, nada. E quando você pega ela, essa sabedoria é a sabedoria que tem autoridade, ela vem de Deus e ela vem para nós. Eu vou dar um exemplo. Tem pastor aqui que nunca fez faculdade de teologia, nem curso superior, mas ele conhece tão bem a Bíblia, que quando ele dá um conselho, até um juiz obedece. É assim ou não é? Nós estávamos na nossa convenção e um juiz foi ser apresentado a pastor. E o nosso presidente fez a pergunta: doutor, o pastor que o senhor vai pastorear, ele não é formado, ele não tem curso superior. Como é que o senhor vai se portar diante dele? Ele disse: pastor, ele tem um curso maior do que o meu. Ele disse: qual? A Bíblia Sagrada. Rapaz, é coisa linda, é a Bíblia. O negócio tem irmão que vai pedir um conselho para a gente hoje: pastor, eu estou assim, a minha mente está perturbada, aí eu estou assim nervosa. Aí o pastor diz: você já leu Lacan? Olha, leia o livro de Lacan. Leia Augusto Cury, tem como controlar seus pensamentos. Ou leia um livro de estoico. Irmão, pastor que tem Bíblia e sabedoria de Deus não vai nessa. Pastor, eu ando assim perturbada, agoniada, o que eu faço? Olha, minha irmã, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, ante todas as vossas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Aí você prossegue: a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará o seu. Vá para casa, minha irmã, e dê a palavra, e a palavra vai gerar efeito na vida dela. Então escute, a sabedoria aqui é a sabedoria divina. Agora preste bem atenção uma coisa: essa sabedoria não é acadêmica, não é antropocêntrica, não é cultural. É a sabedoria que vem de Deus. Vocês sabiam por que nós somos espertos demais hoje? Se tem obreiro esperto é no nosso meio mesmo. Mas não é porque está usando a sabedoria de Deus, não. É a sabedoria do homem. Sabedoria de Deus não faz pastor esperto. Sabedoria de Deus não faz pastor malandro. Sabedoria de Deus não faz pastor maléfico. Sabedoria de Deus não monta esquema. Sabedoria de Deus não tem jeitinho brasileiro. Sabedoria de Deus não tem esquema. Sabedoria de Deus tem graça. Sabedoria de Deus tem revelação divina. A sabedoria de Deus. Eu vejo tantas pessoas, e escute bem, eu ouvi, não vou citar nome, como é filmado, deixa eu dizer, eu ouvi um pessoal político dizendo: fulano de tal, ninguém vence ele no esquema, todo mundo é derrotado, porque ele é sagaz. Sabe o que acontece? Até hoje ele está preso. Deixa eu te dizer, o caminho do sagaz, do esperto, do inteligente, do malandro é cair. Jesus disse em Mateus 7:24: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, eu comparo ao homem sábio, prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, e ela não cai. Olhe para cá, Tiago diz assim: a sabedoria terrena, quando você lê do 3:14 a 16, é animal, é diabólica. Eita, meus irmãos, não é pesado, pastor? A sabedoria humana é diabólica, é cruel, é sagaz. Agora a sabedoria 3:17, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente tratável, pura, pacífica, amável. Olha para cá, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tem muito bichão com diploma de doutor,
Aí a gente vai falar com ele. Pai do Senhor, pastor, como é que está? Tá bem, meu filho, eu estava agora me lembrando de você. Nadinha. É mesmo, senhor. Ô, senhor, na hora que você entrou, que eu lhe vi aí pronto, olha, você está comigo naquele negócio? Eu estou com você. Pronto, vou me lembrar do teu nome. Teu nome? Aí eu digo, Zé Gomes da Silva. Tá bom. Aí ele é que nem o copeiro lá. Nunca mais vai lembrar do meu nome. É esquema. Tem obreiro que faz reunião, aí diz assim, eu estou com vontade de tirar o irmão fulano, mas eu não tenho coragem de falar para ele. Eu quero que o irmão, na hora da reunião vocês se levantam, montam o esquema, e aí dá a fala e eu arremato. Tu tem que ser como Daniel. Tem que ser como Daniel. O rei chamou Daniel, e olha que era um reizão pesado, está lá em Daniel 5. Aí ele disse assim, Daniel, diga aí, leixa ali, o que tem na parede? Aí Daniel disse, olhou para o nome, a mão escreveu, ele olhou para a majestade. Assim é homem de Deus, irmão, sem esquema, sem política. Olhou para ele e disse, majestade, é tu. Ele, como assim? Deus te botou na balança. Esquema demais. Tu tem esquema demais. Pegou as coisas sagradas, botou na mão dessas prostitutas, velho, sem vergonha. Bebendo nas coisas de Deus, tu não vale nada. Majestade, Deus colocou você na balança, foste achado em falta e colocado na balança, e hoje tu morre. Pronto, aí virou, Daniel, pega esse presente. Eu lá quero presente teu, rapaz. Fica para tu e para essa tua casa. Quase 90 anos de idade. E o rei saiu. Irmão, nós estamos tão doidos por título. Eu não sou contra título, já busquei muito título. Hoje não tem mais nisso não. A gente vai ficando de idade, já vai largando essas besteiras, não é assim? Mas aí pronto. Título é bom, é importante. Agora, na obra de Deus, o mais importante é a sabedoria divina. É a sabedoria do céu. Só para os irmãos terem uma ideia, tem muita gente que tem título, tem tanto título bom, mas a sabedoria não entra nele. Vocês se lembram de 1 João 3,12? A Bíblia diz, não como Caim, que era do maligno. Vamos lá, era do... Eu pergunto aqui aos senhores com todo respeito, um homem de Deus, que tem sabedoria de Deus, ele tem malignidade no coração dele? Não. Como é que você olha capítulo 11 de Atos? Me parece que é o verso 24, se não me foge a memória. Aí a Bíblia diz que Barnabé era um homem de bem. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados por quem? Então Deus olha, não é para o título ou o diploma ou os conhecimentos que os senhores possuem. Ele olha para a essência do seu coração. E os que têm sabedoria de Deus... Eita glória, pega na mão desse irmão que está ao lado do seu. Isso é convenção, é palestra de homem de Deus. Diga para ele, meu filho, eu te amo. E aqui dentro não tem maldade não, viu? Aqui não tem esquema. Aqui eu não vou puxar teu tapete não, rapaz. Eita glória. Pastores, escutem bem, olhe para cá. É tão lindo quando o homem tem sabedoria. Olhe para cá, o faraó 41 de Gênesis 41, quando você lê, aí você pode observar na própria Bíblia a palavra de Deus, lá pelo 39. Aí o José terminou de dar a revelação, sabedoria, a interpretação. Aí faraó olhou para os oficiais e disse assim, acharíamos um homem como este, em que acha o Espírito de Deus? Olha o que segue. E como Deus fez saber tudo isso e te deu tanta sabedoria, José? Pastor José Wellington, quem tem sabedoria de Deus, olha, deixa eu dizer uma coisinha para os senhores aqui. Quem tem sabedoria de Deus, tu está dormindo e o pessoal está marcando esquema. Tu pode descer para a cadeia, mas na cadeia tu prospera. Quem tem sabedoria, não adianta. Tu pode puxar teu tapete, vamos botar, é um colchão para tu deitar. Quando puxa o tapete vai cair, aí tem um colchão. A Bíblia diz no Salmo 41, até na doença o Senhor afofa a cama. Até quando tu está doente, se é fiel, Deus bota um travesseiro na tua cabeça. Isso é para quem é fiel e é bom. Eita, meus irmãos.
Quando Salomão vai orar, 1 Reis 3, 12, aí Deus diz assim: eu vou te abençoar, Salomão. Olha como é que Deus abençoou o pastor. Eu vou te abençoar porque tu quis crescer, mas tu começou bem, dizendo: eu não pedi a morte dos inimigos, eu não pedi fama, eu não pedi riqueza, não pedi o poder, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar sabedoria, e aí as outras coisas serão o quê? Acrescentada. Atos 6:3, procurai 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e do que mais? Sabedoria. Quem glorifica a Deus? Aí outra coisa, irmão, até tem pessoas que sabem trabalhar com tudo na igreja. Tem irmã que sabe trabalhar com jarro, tem irmã que sabe trabalhar com tudo. Mas aí o pastor, Deus dá uma sabedoria. Está lá no capítulo 31, verso 1 e 2. E Deus chamou a Bezaleel e encheu ele do espírito de sabedoria. Aí pronto, às vezes tu não é nem formado. Tem irmão que chega e diz assim: e pastor, e como foi que o senhor aprendeu isso? Lá, irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Tiago 1,17, vem do Pai e dás. Aí pronto, é assim, é muita coisa. Aí pronto, tem irmã que diz: ei, pastor Zé, mas seu pai é tão sábio. Você é estudado, mas teu pai é sábio. E eu dizia: meu Deus, eu quero ser sábio também. Mas a sabedoria só quem dá é o Deus Todo-Poderoso. Qual é a primeira sabedoria que nós temos que crescer, pastores? Qual é o primeiro segredo para nós crescermos? É na sabedoria. Deixa eu sintetizar o texto. O texto fala de 7 colunas. Digam comigo, 7 colunas. Essas 7 colunas, elas expressam a perfeição. Mas essas 7 colunas, há uma briga teológica. Albert escreveu sobre isso, Elton escreveu sobre isso, Toy escreveu sobre isso. Os 7 sacramentos, as 7 artes liberais, os 7 princípios, os 7 dias da criação, envolvendo o descanso de Deus. Não, aqui é a sabedoria que é firme. A sabedoria é Deus. E Deus está construindo a tua casa. Mas quando Ele constrói a casa, Ele te chama para te dar a sabedoria. 7, olha para cá, o pastor Esdras escreveu um livro sobre isso aqui, mas basta você ler o Isaías capítulo 11, versículo 2, lá estão as 7 colunas da sabedoria. Não esqueça mais isso. Pastor, e para que 7 colunas? Uma coluna podia sustentar a casa, uma ou duas, mais 7, a casa era grande e a estrutura tinha que ser forte. Ou seja, pastor que quer ministério abençoado tem que ter 7 colunas. Aí você lê Isaías 11:2, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e ele te dará o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor. Pegue essas 7 colunas e bota ela dentro do teu ministério, e tu vai ver a casa ficar de pé. Ficar de pé. Segundo, eu vou correr aqui. Diga comigo, temor do Senhor. Iará ou iarê é a palavra hebraica. Olhe para cá, o temor do Senhor. Aqui Salomão estava dizendo que, irmãos, é interessante que a sabedoria, ela está fazendo um convite. Diga isso comigo, a sabedoria faz um convite. Só que a sabedoria não quer na casa dela. Olhe para cá, não quer sabichão, não quer saliente, não quer grandão, nem quer inteligente. A sabedoria só quer quem não sabe de nada. Está aqui no texto, irmão. Porque se você convidar quem já sabe, vai te dar problema. É assim ou não é? O que já sabe, ele não vai te escutar, ele não vai te ouvir. Pronto. O irmão chegou e disse para mim: pastor Ziel, o pastor, é porque nós estamos construindo lá a igreja e tem um mestre de obra, pastor, que ele me condena todo dia. E ele, pastor Ziel, não aceita a obra. E é um senhor de idade, eu não sei como eu falo, eu já orei, eu já busquei a Deus, como é que eu faço? Eu digo para ele vir no meu gabinete. Aí ele veio. Aí eu no Senhor, disse: Pai do Senhor, meu irmão, disse: Pai do Senhor, como é que está? Tudo bem? E aí, qual o problema lá? Que o pastor, como o pastor falou aqui, ele quer inovar, pastor. Ele quer fazer um templo com a medida tal. E eu disse: me dê a planta. E eu não sabia de nada da planta. Eu disse: me dê a planta. Aí ele botou a planta. Aí eu disse: diga onde é que o senhor quer que ele marque. Aí ele pronto, marcou tudinho, apontou, foi explicando tudinho. Aí eu chamei o engenheiro: como é isso aqui? Aí o engenheiro disse: não, pastor Zé, esse velhinho aí tá doido. Eu disse: não diga isso com esse homem, rapaz. Você é experiente, você é um homem, pronto, do jeito que ele quer. Aí pronto. Aí eu disse: pastor, pegue a plantinha agora e leve, e ande com ela debaixo do braço, e faça de conta que vai fazer do jeito que ele apontou aqui. Aí pronto. Quando foi no dia da inauguração, a primeira cara que eu vejo dele bem na porta, sorrindo.
Ei, pastor, o tempo está bonito. Ele disse, aí, não deu certo. E o pastor fez tudo do jeito que ele quis. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós queremos demonstrar que sabemos demais. E quando a gente demonstra que sabe demais, a sabedoria de Deus não aparece. Olhem para cá, olha aí, olha o texto, diz assim, olha, os que são simples, diga isso que eu já vou encerrar. Os que são simples e sem entendimento, venha para cá. Jesus não chama ninguém grandão. E quem é grandão, ele destrói primeiro. Naamã, o texto começa 5 primeiro. Naamã, chefe do exército, campeão de guerra, vírgula, leprosinho. Tem um irmão que bota banca na igreja, mas no dia que a filha dele fica possessa, ele chama o pastor para expulsar. Tem irmão bem simplesinho, pastorzinho simples, mas é um homem de Deus, sabedoria do céu. Aí o irmão fica questionando, mas na hora da necessidade ele corre atrás de quem? Do seu pastor. Então quem é simples, venha para cá, venha para cá. Deus não chama ninguém grande. No banquete da sabedoria, não chama ninguém grande. Chama os simples, aqueles que estão desatentos, que não estão prestando atenção na vida, descomprometidos. Agora preste bem atenção. Se vocês observarem, tem 2 tipos de pessoas aqui que não são convidados para o banquete. 2. Nós temos aqui os zombadores e os ímpios. Agora, pastores, tem uma coisa que eu estava lendo aqui. Eu disse, por que Deus deixou isso na Bíblia? Aí ele diz, olha aí, só para os irmãos terem uma ideia. Repreende o escarnecedor, a afronta tomará para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Olha, por que a Bíblia deixou isso aqui para nós? Repreende o escarnecedor. Vocês sabiam que o escarnecedor nunca muda de ideia? Você sabia que o ímpio nunca muda de ideia? E por que Deus diz que é para a gente repreender? Por 2 razões. Uma, para que esse escarnecedor saiba que Deus está dando a chance dele se arrepender e que é Deus de amor. Segunda razão, para que esse escarnecedor vá para o inferno tranquilo, sabendo que ouviu a palavra, mas a rejeitou. Não, eu estou aqui no inferno. Vocês se lembram lá no 16 de Lucas? Pai Abraão, eu sei por que eu estou aqui. Então pronto, se aquieta. Fica no fogo do inferno. Fica tranquilo. Se queimando. Agora deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Escutem bem, queridos pastores. Olhem para cá, só para vocês terem uma ideia. Mas por que, se ele não repreende, se ele não atenta, se ele não escuta, Tito 3,10, repreende o herege uma ou outra vez, depois larga ele de... Não gaste a sua força com aquele que o Senhor já repreendeu 3, 4, 5 vezes. Larga de mão que teu ministério vai perder o foco. Então escute, cresça em sabedoria. Diga comigo, cresça no temor. Diga, pastores, no temor do Senhor. Olhe para mim aqui agora. Os senhores sabiam que se tivesse mais homens cheios do temor de Deus na igreja, pouco adultério? Os senhores sabiam que se tivesse homem com o temor de Deus, não havia pastor para desviar dinheiro da área? Eu sou pastor, irmãos. E às vezes tem esse negócio de área e esse negócio de setor. Eu acho que aqui é setor. É uma reluta. É batalha. A gente tem que pregar o evangelho e ainda lutar. Agora, eu digo de joelhos para Deus todo dia: Senhor, me dá homens com temor. Homens com temor não roubam. Homens com temor não desafiam. Homens com temor não são salientes. Homem com temor não são provocadores. Homem com temor tem fala mansa. Homem com temor é contribuinte. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos escolhendo gente demais inteligente. E quando você vai para Êxodo 10, 21, olha o que Deus diz para Moisés. Moisés, coloca homens capazes. Mas olha como é que ele começa: tementes a Deus, que aborreçam a avareza. Aí ele diz, aí tu bota chefe de 1000, bota um homem para dominar 1000 com temor de Deus. Do jeito que ele domina 1000, ele vai dominar 10. Ele não quer nenhum, ele não quer nem ninguém. Aqui eu estou crescendo na área. Aqui, pronto. Irmão, vamos lá para a sede hoje. Irmão, é negócio da sede toda hora.
Aí também os crentes seguem o pastor. Sabe qual é o nosso problema? Poucos homens com temor de Deus. Quem tem temor de Deus, o pastor pregou aqui, Êxodo 3:5, tira a sandália dos pés na hora que Deus chega. Quem tem temor de Deus não toca no que é do outro, porque sabe de uma coisa? Ele tem sinceridade de Deus. Vocês se lembram que quando Joabe disse, o rapaz chegou e disse: olha, eu vi agora um Absalão pendurado lá na árvore. Aí ele disse: por que tu não matou? Ele disse: eu não, eu ouvi o rei te pedir, não mate meu filho. Aí sabe o que ele disse? Tu não presta para nada, tu está me atrapalhando. Foi lá e matou o filho do rei. Quem não teme a Deus, mata filho de reis. Que Deus nos abençoe.